Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pós-operatório, certo? De neurocirurgia no ambiente da terapia intensiva, né? Quem trabalha na UTI sabe muito bem que não é raro a gente pegar um paciente no pós-operatório de neurocirurgia, principalmente se a gente trabalha num hospital de urgência e emergência que é referência, né, de trauma. Porque a gente sabe que cada vez mais a incidência do trauma crânioencefálico ela vem aumentando, a incidência, né, do acidente vascular encefálico também vem subindo, tá bom? E a gente precisa saber fazer o pós-operatório bem feito para que esses pacientes eles saiam da terapia intensiva com o menor número de sequelas, tá? Que eles saem com uma qualidade de vida adequada para eles, tá bom? Olá, boa noite, doutor André Lima. Obrigado pelo convite, né? Eu fico muito feliz que o senhor tenha aceitado, né? Já trabalhei eu conheço o doutor André Lima já tem mais de 20 anos. Trabalhamos juntos no serviço de neurocirurgia em São Paulo. Depois trabalhamos juntos em Mossoró, tá bom? E eu queria que o senhor, então, se apresentasse para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Bom, esse convite foi, na verdade, uma intimação, né? E só me restou dizer sim, senhora, tá bom? E pronto, estamos aqui. Porque você sabe, né? Obedece quem tem juízo, não é assim que funciona? Então, estamos aí. Olá, enfermeira Janaína. A gente está tão longe um do outro, né? Não é? Eu queria que o senhor se apresentasse, né? Bom, eu sou André, eu sou neurocirurgião, sou professor universitário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou pesquisador associado no setor de neuroradiologia da Universidade de Montreal, no Canadá. Faço parte do programa de pós-graduação em biotecnologia da saúde da Universidade de Potiguar e sou a pessoa que vive com essa que está aí, tá bom? Já há alguns anos. Tá bom. Então tá muito bom. Muito bem, Janine. Estamos aqui para discutir o que você quiser. Você que manda, a live é sua, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o paciente, né? Quais são as principais patologias que levam o paciente a ser operado e fazer o seu pós-operatório, então, no ambiente da terapia intensiva. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, por favor. Bom, a neurocirurgia ela é uma especialidade peculiar na medicina, né? A gente lida com o cérebro na maior parte das vezes e toda a nossa, enfim, nosso cuidado, nossa capacidade de ficar acordado, nossa capacidade de interagir com o ambiente está relacionada ao sistema nervoso central. Por esse motivo, sempre que a gente faz algum tipo de procedimento que envolva o cérebro e alguns procedimentos que envolvam a coluna, mas principalmente o cérebro, o pós-operatório imediato é importante, na verdade imprescindível que seja feita numa unidade de terapia intensiva, por várias razões. Na unidade de terapia intensiva, os pacientes eles têm um cuidado, são melhores vistos, porque às vezes você tem uma pessoa só responsável por ele, então qualquer alteração, a mínima que seja, ela é capaz de ser detectada muito rapidamente. Isso é muito importante para nós, né? A detecção rápida das alterações neurológicas em um pós-operatório, elas são muito importantes para a nossa tomada de decisão. Então, basicamente, qualquer intervenção que é feita no cérebro, da mais simples à mais complexa, qualquer intervenção, o paciente obrigatoriamente tem que fazer o pós-operatório em uma unidade de terapia intensiva. Algumas afecções da coluna, cirurgias da coluna, nas quais demandam muito tempo, e que a gente precisa colocar muitos parafusos, em que o paciente tem uma grande perda sanguínea, esses também precisam ir para a unidade de terapia intensiva. Enfermidades mais simples, mas em indivíduos mais idosos ou com muitas doenças, né, com muitas comorbidades, a gente também encaminha para a terapia intensiva. Ou seja, neurocirurgia e terapia intensiva é um casamento, né?
praticamente todos. Na verdade, a pergunta teria que ser quais são os pacientes que não vão para a UTI, né? Porque a imensa maioria tem que ir para lá. Bom, como ele já falou, né? Só falando um pouquinho, né, da história da unidade de terapia intensiva. Na verdade, né, o primeiro passo que a gente tem na literatura sobre a história da UTI foi através de uma enfermeira, que é a Florence, né, que na guerra ela separava os pacientes, né, aqueles pacientes mais infectados, aqueles pacientes que davam mais trabalho, que precisavam de mais assistência, ela procurava trazer para perto do posto de enfermagem, né? Mas a gente sabe que foi um neurocirurgião que ele operava, né, as pessoas, e essas pessoas elas tinham muitas complicações e ele não entendia que a cirurgia tinha sido sempre um sucesso. E eu não me lembro o nome dele agora, mas na verdade ele abriu 3 leitos de terapia intensiva. Então, o primeiro relato que a gente tem descrito na história é desse neurocirurgião, que ele abriu esses 3 leitos para poder fazer o pós-operatório dos seus pacientes na UTI, né? Então, realmente é sim um casamento, né? E a gente Sem sabe, dúvida, né, doutor casamento. André? Boa noite, Bruna, Luana, falando com o pessoal aqui, Ana Rafaela, Edilson. Boa noite, obrigado por vocês estarem participando, né? Bom, aí a gente sabe, na verdade, que o número de acidentes vasculares encefálicos está aumentando. A gente sabe que traumas crânioencefálicos estão também aumentando, principalmente com essa violência urbana que a gente tem. Então, não é incomum você estar no ambiente da terapia intensiva, se deparar com um paciente que teve um acidente vascular encefálico, ele está recebendo um trombolítico, ou ele fez um tratamento endovascular, ou ele sofreu um trauma crânioencefálico associado a um trauma raquimedular, foi operado e foi fazer o pós-operatório na UTI, ou até mesmo cirurgias eletivas, né? Como tumores cerebrais, não é isso, doutor André? Sim, sem dúvida. Como eu disse lá no início, qualquer afecção que mexa com o cérebro tem que ir para a UTI. Cada enfermidade, cada doença tem uma particularidade no que a gente precisa prestar atenção e nos cuidados que tem que se ter, principalmente nas primeiras horas. Então, por exemplo, num evento cerebrovascular, um evento, por exemplo, de uma isquemia cerebral, de um ataque isquêmico transitório ou de um AVC propriamente dito já estabelecido, a principal coisa que a gente precisa prestar atenção é na pressão arterial. Então, às vezes o indivíduo tem um AVC, né, tem uma isquemia, tem um derrame cerebral e a gente atua de forma primária, tentando desobstruir a artéria, puxando aquele coágulo num regime de um tratamento endovascular. O nosso medo principal é que aquela artéria que foi aberta, que foi retirado o coágulo, ela se feche novamente. Então a gente perde tudo que a gente fez, às vezes, horas de tratamento a gente perde. Então, para esse grupo específico de pacientes, a principal coisa é a pressão arterial, que tem que ficar levemente elevada. A gente tem que ter cuidado com o decúbito do paciente. Por exemplo, é natural que, é de senso comum, que os pacientes que vão para a terapia intensiva, eles têm que ficar com a cabeceira um pouco mais elevada para melhorar a respiração. No caso de um AVCI, é exatamente o contrário. A gente quer que ele fique em decúbito, cabeceira a 0 grau, para que a pressão, o sangue chegue mais fácil no cérebro, né? Medidas em doentes que têm AVCI é muito cuidado com formação de coágulos, né, na cabeça. Então a gente normalmente dá uma série de medicamentos para, entre aspas, deixar o sangue mais fino, né, que são antiagregantes e mesmo anticoagulantes. Se a gente fala de outro tipo de doença ainda cerebrovascular, mas por exemplo os aneurismas intracranianos que romperam e que foram tratados, aí são duas condutas diferentes. Se o aneurisma que rompeu, a gente tratou ele por craniotomia, por abertura do cérebro, onde a gente precisa afastar os lobos do cérebro. Lembrando que os aneurismas, gente, eles não estão dentro do cérebro.
Eles estão dentro do crânio, mas fora da estrutura do parênquima cerebral. Eles estão no espaço que a gente chama subaracnoide. Então, a gente afasta os lobos do cérebro para poder chegar até aquela artéria. Esta manipulação, às vezes, provoca um inchaço cerebral. Às vezes, a manipulação dos vasos provoca uma contração, que o nome disso é vasoespasmo. Às vezes, a própria hemorragia que o paciente teve, dependendo da sua monta, também leva a esse grau de vasoespasmo. Então, esses pacientes na unidade de terapia intensiva, por exemplo, os que foram submetidos a uma craniotomia, a gente precisa ter muito cuidado em observar o nível de consciência, ou seja, a capacidade do indivíduo ficar acordado e responder aos questionamentos da equipe. Uma outra coisa importantíssima em doenças cerebrovasculares, de forma geral nas cirurgias cranianas, é o aparecimento de déficits, ou seja, um indivíduo que entrou no hospital ou pré-operatório sem nenhum déficit, sem nenhuma fraqueza de um lado ou do outro, chega na UTI e começa a apresentar uma fraqueza. Isso precisa ser observado numa unidade de terapia intensiva. Uma outra coisa é o aparecimento de eventos convulsivos, de crises convulsivas. Isso são sinais que pode estar havendo um inchaço no cérebro. Bom, existem várias formas de se verificar isso. Se o indivíduo ele vai acordado, que é que 99% das neurocirurgias, se a gente abre o cérebro, o paciente ele é extubado em sala, ele vai acordado para a unidade de terapia intensiva e na unidade de terapia intensiva o enfermeiro responsável, auxiliado pela toda a equipe de enfermagem, de fisioterapia e dos médicos, eles são capazes de detectar pequenas alterações. Daí a importância de ficar vigilando, vendo esse paciente, vigiando esse paciente de forma muito contínua. Às vezes com sinais vitais até de 1 hora, dependendo, obviamente, da gravidade. Os pacientes que têm um aneurisma que rompeu na cabeça, e a gente precisa deixá-los também com pressão elevada. A gente costuma brincar, porque é meio que um senso comum na medicina. Toda vida que a pressão aumenta, a gente vai lá e baixa ela. Tudo que a gente não quer no indivíduo com aneurisma cerebral, um aneurisma intracraniano que rompeu e que foi tratado, ou seja, aneurisma securizado, é deixá-lo com a pressão alta. É o mesmo raciocínio do AVC. Eu costumo dizer para os meus colegas que eu não me importo com a pressão alta. Me preocupa a pressão baixa. Às vezes a gente dá remédio para que a pressão suba. Se a gente, por exemplo, faz um outro tipo de tratamento por via endovascular, quando a gente não abre a cabeça, vai por uma artéria da virilha ou por uma artéria aqui do braço, a radial, a preocupação ela muda um pouquinho. Como é um procedimento muito pouco invasivo, a gente não abre o cérebro, a preocupação, além da possibilidade de ter um novo déficit motor, né, é com ponto de punção. A artéria femoral, onde a gente punciona mais de 90% das vezes, ela é grossa como um dedo. Então, uma artéria muito calibrosa pode se formar um hematoma na região da virilha. Eu me lembrei que você me perguntou de cérebro vascular. O que mais que você perguntou? Então, espera só um minutinho. Deixa eu responder já aqui uma pergunta. Sim, senhora. E aí você continua. Se eu estiver errada, né? Você me complementa, tá? A Silvia Marie, ela tá dizendo assim, geralmente os pacientes, né, que no horário que ela colocou essa pergunta, a gente estava falando do acidente vascular encefálico isquêmico. Ela coloca que geralmente os pacientes que chegam na urgência com a pressão arterial alta, os médicos entram com medicamentos para baixar essa pressão, né? Então, isso é uma coisa, Silvia Marie, que a gente sempre vem batendo na tecla, né? A questão que se o paciente chegou na urgência e ele está hipertenso, como o doutor André acabou de dizer, a nossa preocupação inicial não é em baixar a pressão arterial desse indivíduo. Então, a gente tolera uma pressão arterial para esse indivíduo na chegada até ele realizar a tomografia em torno de 220 por 110 de pressão. Ele vai fazer a tomografia. Se ele for, sim, receber um trombolítico, aí sim a gente reduz um pouquinho essa pressão arterial, né? Em torno de 160 por 100.
por exemplo, né? O que a gente não pode fazer é reduzir de vez. E outra coisa, além da gente reduzir, a gente não reduz com medicamentos via oral. Porque medicamentos por via oral, você perde o controle da sua ação. Esse medicamento, ele vai ficar lá agindo por 6, 8 horas, dependendo da meia-vida dele. A gente preconiza sempre, né? O que a gente sempre tem à mão, nesses casos, é o nitroprusiato de sódio, que é uma droga invasiva, né? Uma droga vasoativa, que a gente pode fazer ela por acesso periférico na urgência. E ela é uma droga que ela é dose dependente, ou seja, enquanto você está administrando, ela faz o efeito. Se caso o paciente apresenta um pico de hipotensão, você desliga a bomba de infusão. Não é isso, doutor André? Então, a questão de baixar a pressão ela é um pouco mais complexa, né? A pressão arterial sistêmica elevada, ela é deletéria para o coração, para os vasos, para o cérebro, para o rim. Quando se trata de uma situação de urgência e emergência, na qual a suspeita é uma doença cerebrovascular, ou seja, a suspeita clínica é de um AVC, né? Ou de uma isquemia ou de uma hemorragia intracraniana, o pensamento é exatamente o oposto, tá? A fisiologia do cérebro, para a gente poder ter sangue no cérebro, a gente precisa que a pressão arterial ela vença a pressão intracraniana. Eu costumo muito dizer nas aulas para os meus alunos que é como se fosse uma porta de salão, tá? É uma briga de forças. Então, a força do coração tem que suplantar a força contrária do cérebro para que o sangue chegue lá. Então, imaginemos que a gente está num regime de hipertensão intracraniana, por qualquer motivo que seja. A hipertensão arterial, na verdade, é um reflexo, é uma tentativa do organismo de manter o cérebro funcionando. Então, se a gente vai lá e reduz a pressão arterial, você vai estar provocando um dano ao indivíduo, pensando que está ajudando, tá? Então, uma emergência hipertensiva é um pouquinho diferente da emergência cerebrovascular. Quando se trata de uma hemorragia intracerebral não provocada por aneurisma, esse nível de evidência é fraquíssimo. A gente tem uma pirâmide de nível de evidência, onde o topo está em revisões sistemáticas de estudos clínicos randomizados. É o sexto. Lá a gente vai lá para a base dela, que é o nível 1, que é a opinião de especialistas. Ou seja, um painel de especialistas que emitiram uma opinião. O número aqui mágico de manter a pressão arterial sistólica, que a professora Janaína falou, ela é baseada em opiniões de especialistas. Então, a sua força é muito pequena do ponto de vista científico, mas tolera-se a pressão arterial sistólica, baixa-se a pressão arterial sistólica, não estou falando da pressão arterial média, baseadas em opiniões de especialistas em torno de 180 milímetros de mercúrio. Tá bom? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, esse paciente, ele chega na terapia intensiva, né? E quando ele chega na terapia intensiva, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Espera só um minutinho. E se for um AVC isquêmico, eu aumento a pressão arterial deste paciente? Monique está perguntando. Eu acho que a gente respondeu, né? Agora, com as nossas colocações, que a pressão ela tem que estar elevada, né? Porque a gente precisa manter um mínimo de pressão de perfusão cerebral para esse paciente, né? Certo, Monique? O AVC isquêmico é uma outra doença, tá bom? Na verdade, a gente precisa confirmar a doença em primeiro lugar. Não é que você vai aumentar a pressão, você não vai baixá-la, tá? O raciocínio é outro. Em doenças cerebrovasculares, onde há uma complicação que a gente chama vasoespasmo, que é secundário a uma hemorragia, principalmente subaracnoide, aí neste grupo específico é que a gente vai aumentar a pressão, tá? O que não se pode fazer é baixar a pressão. E o número mágico, baseado em opinião de especialistas, para hemorragias intracerebrais é 180 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica. Muito bom. Então, vamos lá. Então, esse paciente, ele chega na terapia intensiva, né? E a gente vai ter que ter alguns cuidados com esse paciente.
Eu queria colocar aqui que dependendo da cirurgia que esse paciente faça, ou dependendo da patologia que ele tem, a gente vai ter que ter uma conduta. Por exemplo, o doutor André estava falando que para o paciente que tem AVC isquêmico, ele tem que ter um decúbito 0 na sua fase aguda, por exemplo. Né? Para os pacientes que têm ou estão apresentando, estão em risco de desenvolver hipertensão intracraniana, então a gente vai preconizar esse decúbito a 30 graus, por exemplo, né? Uma outra coisa importante que a gente sempre tem que lembrar é que a gente sempre tem que manter a cabeça desses pacientes alinhada com o tórax. Por quê? À medida que eu não mantenho essa cabeça alinhada, que a cabeça fica para um lado e fica para o outro, você tem compressão aqui, ó, dessas veias do pescoço, e isso vai dificultar o retorno venoso e vai contribuir para aumentar a pressão intracraniana. Uma outra coisa também que muitas vezes a gente se esquece da enfermagem é o jeito que a gente faz a fixação do tubo orotraqueal, né? Muitas vezes a gente faz aquela fixação do tubo orotraqueal bem apertada e a gente acaba comprimindo essas jugulares também. Você comprimindo aqui, você também vai dificultar esse retorno venoso desses pacientes. Então, o decúbito, gente, é muito importante. É claro, o paciente vai chegar, a gente vai acomodar ele no leito, vamos monitorizar, né? Até porque a gente já falou um pouquinho de sinais vitais, o quanto é importante a gente monitorizar esses sinais vitais, a pressão arterial, né? A frequência cardíaca, a frequência respiratória e o padrão respiratório. Não é, doutor André? Não é apenas o número em si da frequência respiratória. A gente tem que olhar o padrão respiratório que esse paciente ele está apresentando, porque ele pode ter lesões, né, mais complicadas de acordo com os padrões respiratórios que ele apresenta, não é assim? Muito bem. Quando a gente lida, então, com uma enfermidade intracraniana, que seja ela um tumor cerebral, seja um traumatismo crânioencefálico, e a gente precisou operar, o raciocínio é um pouquinho diferente em relação a uma doença cerebrovascular isquêmica. O coração, como eu falei para vocês, ele precisa vencer a barreira da pressão intracraniana para levar sangue para lá, mas o sangue ele precisa sair, né? Ele não pode ficar acumulado lá. E a única via de saída, não existe outra, são as veias jugulares, tá? Então, a cabeceira entre 30 e 45 graus, entre 30 e 45 é a posição ideal para que se mantenha um fluxo de drenagem pelas veias jugulares. A cabeça, ela precisa sim ficar na posição adequada e neutra, porque se você de um lado ou do outro, você dificulta a drenagem venosa. E lembrem-se que nós não somos indivíduos simétricos, nós somos completamente assimétricos. Às vezes uma jugular, ela é dominante, a outra é mais fina. Aí vai que você dobrou a cabeça exatamente para o lado da jugular, que é a dominante. Isso é muito facilmente percebido quando os indivíduos eles estão monitorizados, por exemplo, com um catéter dentro da cabeça, para medir a pressão intracraniana. Em algumas situações isso é necessário. Quando se aperta, uma das formas da gente ver se aquele catéter está funcionando é apertar as veias. Quando se apertam as veias, ou seja, dificulta a drenagem, imediatamente a pressão intracraniana ela começa a subir. Então, o posicionamento ele é importantíssimo disso daí. Eu esqueci a sua outra pergunta. Qual que foi que você falou, além da jugular? A questão da frequência respiratória, a questão dos padrões sim. de respiração. Lembrei. São muito importantes. Os indivíduos que estão acordados, a gente consegue identificar mais rapidamente as alterações da capacidade de ficar acordado, que é o que a gente chama de nível de consciência. Existe um outro componente da consciência que é o conteúdo, que é a capacidade de interação. Quando o indivíduo está, por exemplo, entubado, né, a gente não tem como observar isso. Então, tudo que a gente vai fazer é testar os reflexos que são integrados no tronco cerebral. Entre esses reflexos, por exemplo, está o reflexo pupilar. Então, é muito importante a vigilância e a observação do diâmetro, do tamanho das pupilas,
e da sua resposta à luz. Além desse reflexo pupilar, uma outra forma da gente verificar um paciente que está entubado ou que está piorando o seu nível de ficar acordado, o seu nível de consciência, são os padrões respiratórios. Então, a gente tem os padrões da pupila, que elas vão modificando a sua forma, vão modificando a velocidade e a forma de reação à luz. Na sequência, se a gente tem um problema qualquer que está aumentando o inchaço dentro da cabeça, o indivíduo ele começa a mudar a forma de respirar, e aí ela vai, cada nível do tronco cerebral tem um padrão respiratório característico, que se consegue ver se o indivíduo não tiver sedado e totalmente dependente do ventilador mecânico que está aqui do lado dele, consegue-se ver claramente o gráfico representado no ventilador. Então, o padrão respiratório, não só a frequência, ela nos diz se o paciente está em deterioração clínica. Eu vi aqui alguns alunos, hoje médicos aqui da UERN, que foram meus alunos, e eles sabem muito bem quanto que eu falei nas aulas sobre deterioração rostrocaudal. Eles sabem disso muito bem. E isso se avalia-se com os reflexos integrados no tronco cerebral, dentre eles os reflexos pupilares e o padrão respiratório. Muito bem, ótimo. Então, esse paciente chegou, nós acomodamos, colocamos ele no decúbito a 30 graus, cabeceira neutra, monitorizamos, né? Estamos verificando lá os sinais vitais. E aí, então, vem a temida e comentada avaliação neurológica, né? Por que temida? Porque o pessoal ainda tem uma certa resistência sobre a avaliação neurológica, né? A gente está aqui brincando, mas é um assunto muito sério, né? Porque é muito importante, é extremamente importante que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a fisioterapia, né, façam avaliação neurológica até para detectar sinais precoces dessa deteriorização do estado clínico do paciente. E aí, então, na terapia intensiva, a gente tem algumas escalas que são utilizadas, né? Então, a gente utiliza o Glasgow, que ela é uma escala que é muito conhecida, é muito difundida mundialmente, né? Que ela tem a sua maior efetividade para o tratamento do TCE, né? Para os pacientes com trauma crânioencefálico, mas que a gente acaba ainda estendendo um pouco para os outros pacientes. E a gente tem também a escala FOR que a gente utiliza nesses pacientes, né, doutor André? Não só tem o Glasgow, tem a escala FOR, tem as escalas de sedação, não é assim? Bom, um pós-operatório na unidade de terapia intensiva, o mais básico é o Glasgow. A escala de coma de Glasgow, ela foi originada em 1974, na Escócia, né? E por isso na cidade de Glasgow. E ela foi feita, na verdade, para avaliar o coma. Daí o nome, Escala de Coma de Glasgow. Como é uma escala muito simples e a variabilidade entre dois examinadores é muito baixa, ela é altamente difundida. O que quer dizer isso? É que eu aqui, nesse escritório, e a Janaína, longe aqui, 10 metros de mim, se a gente avaliar o mesmo paciente, a possibilidade de acertarmos a mesma pontuação para ele é superior a 99%. Então, a variabilidade entre observadores é muito pequena, então faz essa escala muito forte. Obviamente, ela é muito falha. Por ela ser muito facilmente utilizada e ter essa variação interobservador, o termo um capa na estatística muito pequena, ela é amplamente utilizada e deve ser utilizada na avaliação inicial de qualquer afecção neurológica, seja ela um traumatismo crânioencefálico, na qual é a mais difundida, até porque o traumatismo crânioencefálico ele é graduado em leve, moderado e grave, utilizando também, não só, mas também a escala de coma de Glasgow. Então, mas no pós-operatório de neurocirurgia, que o indivíduo chega a um tumor cerebral, por exemplo, e nós pontuamos ele em Glasgow 15, o máximo, e por algum motivo daqui a uma hora esse Glasgow não está mais 15, está 14 ou está 13, então esse é um sinal de alerta.
dependendo da afecção, existem diversas escalas neurológicas, muitas escalas. No paciente com doença cerebrovascular, a gente costuma utilizar uma outra, que é uma escala preconizada, uma escala de evento cerebrovascular, que o termo em inglês chama-se stroke, do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, que lá, traduzindo ao pé da letra, é Instituto Nacional de Saúde. Então, o National Institute of Health Stroke Scale, que é o NIH, NIHS, é específico para as doenças cerebrovasculares. Se a gente for lidar, por exemplo, com pacientes que têm aneurismas cerebrais, a gente vai utilizar uma escala da Federação Mundial dos Neurocirurgiões, WFNS. Se for um paciente que operou um tumor cerebral, a gente vai usar uma escala de melhora de habilidades, que a gente chama Karnofsky. São muitas escalas, mas basicamente para a terapia intensiva, a gente precisa aprender o Glasgow. A escala FOR, F-O-U-R, não é como se fosse o número 4 em inglês, ela significa uma avaliação completa dos pacientes em coma e ela é uma melhora, um aperfeiçoamento da escala de coma de Glasgow. Eu falei há pouco tempo que uma das coisas que a gente precisa avaliar nos pacientes, por exemplo, que está entubado, já não consegue examinar, são os reflexos baseados no tronco cerebral e os padrões respiratórios. A escala de coma de Glasgow não nos dá isso. Ela é muito simples. Então, utiliza-se a escala de FOR, que é a escala que deve ser utilizada nos pacientes em coma, para avaliar, além dos padrões que são vistos na escala de coma de Glasgow, os padrões de reflexos integrados no tronco cerebral. Outras escalas que se utilizam muito em terapia intensiva são, como a professora falou, as escalas de sedação. Existem as escalas, elas para nos nortear como é que a gente tem que lidar com aquele paciente. Se ele precisa ser mais sedado, se ele precisa ser acalmado. Bom, cada afecção tem um padrão de conduta diferente. Mas como a professora falou especificamente das escalas, a gente tem uma escala de sedação chamada Ramsey, que ela vai de 0 a 6. 6 seria o paciente completamente sedado. E a gente tem uma escala que deve ser utilizada, e diversas outras existem, tá? Que chama RASS. É uma escala numa cidade dos Estados Unidos chamada Richmond. O A é de agitação, o S é de sedação e o outro S é de escala em inglês. Richmond Agitation Sedation Scale, RASS. Ela varia do mais ao menos. Toda vida que for mais, o paciente está agitado. Toda vida que for menos, o paciente está sedado. Então, a gente vai mais 5 a menos 5. Respondi, bom. Professora. A senhora quer mais alguma outra dúvida? Respondeu sim. Gente, uma outra coisa que a gente também tem que ficar de olho, né? Relacionado ao paciente, também depende muito da cirurgia que esse paciente faz, né? Como a gente está falando até agora. Então, por exemplo, aqueles pacientes que são pacientes mais eletivos, que vão fazer cirurgias, por exemplo, de base de crânio. Como o doutor André falou, a tendência hoje dos pacientes é chegarem na unidade de terapia intensiva e estarem o quê? Estubados, né? Eles já são estubados no centro cirúrgico. Até porque o processo anestésico, a gente tem drogas mais modernas, né? Cada vez mais esses anestesiologistas, eles estão se especializando. Então, essa é a tendência. Então, o paciente, ele vai chegar para a gente estubado. Mas, por exemplo, se eu sei, como enfermeira da unidade de terapia intensiva, que foi uma cirurgia de fossa posterior, eu, mesmo sabendo disso, eu vou deixar, mesmo o paciente estando estubado, eu vou deixar lá um ventilador mecânico do lado desse paciente. Por quê? Porque ele pode, pela manipulação cirúrgica, ele pode apresentar um edema nessa região e ter que ser entubado novamente, e aí o ventilador já está lá montado, tudo ok, para facilitar a vida da gente. Existem outras cirurgias que também requerem alguns cuidados mais específicos, como, por exemplo, cirurgias de hipófise, né, doutor André? Que o paciente, ele chega na terapia intensiva, ele chega com um curativo externo, né? Ele chega com um outro curativo mais interno aqui na região nasal, até porque o acesso é via transfenoidal. E aí esse curativo começa a sujar, o pessoal
cisma de retirar todo o curativo do paciente. Então, são coisas que a gente tem que ficar de olho, que a gente sabe que não pode. Começou a sujar, você retira só aquele curativo mais externamente, não é assim? Fica de olho no débito urinário desse paciente, porque esse paciente ele pode apresentar um volume muito grande de urina, né? Então, são alguns cuidados mais específicos dependendo da cirurgia que o paciente fez, né? Então, a cirurgia de fossa posterior é aqui atrás, tá? No osso occipital. Normalmente são cirurgias no cerebelo, existe uma divisão, um compartimento que separa a parte de cima do cérebro da parte do encéfalo, né? Que é o cérebro, da parte de baixo, que é o cerebelo, e o cerebelo na frente dele tem o tronco cerebral. O tronco cerebral é, entre outras coisas, os centros principais de respiração e frequência cardíaca. Então, se lida-se numa área tão pequena da fossa posterior e há um inchaço e comprime esse tronco cerebral, o paciente sim tem um risco de precisar ser entubado, tá? Olá, Vitão, boa noite. Peço licença, professora, tem vários super-humanos aqui. Eu preciso dar boa noite para eles, porque esses caras são demais, tá? Fique à vontade, doutor André. Tá bom? E eu vi a Josiane, grande abraço, Josiane, tá bom? E então, a fossa posterior é importante que se tenha, de forma geral, o paciente que vai extubado, né? Ele tem que ter um respirador do lado dele, porque ele pode piorar a qualquer momento e precisar ser entubado. Jamais é inadmissível um paciente ir para uma unidade de terapia intensiva e não ter um ventilador mecânico disponível para ele. Em relação às cirurgias de hipófise, existem dois aspectos. A cirurgia pode ser feita por craniotomia, abrindo a cabeça por cima. Isso muito raramente é feito hoje em dia, tá? Ou ela pode ser feita por via transesfenoidal, pelo nariz, né? Por endoscopia. A hipófise é uma glândula pequenininha, do tamanho de uma amorazinha assim, mas que regula o nosso corpo inteiro. De lá, ou ela produz os hormônios, ou ela dá informação para que os hormônios sejam produzidos. Então, se a gente vai mexer na hipófise, há um desbalanço geral. Um dos principais hormônios que são comprometidos é um hormônio que impede a gente de urinar. Chama-se hormônio antidiurético, ADH. E os pacientes que são submetidos à cirurgia de hipófise, eles têm esse excesso de urina. Quando provocado pela alteração desse hormônio, a gente chama isso de diabetes insípidos. E o paciente ele pode ficar completamente depletado, desidratado. Então, precisa, sim, fazer uma verificação constante do débito urinário, dosar o sódio, tanto urinário como sérico no sangue, né? Que o principal problema é justamente este excesso de urina. Mas existem outras coisas que a gente dá no pré-operatório, para que não diminua outros hormônios, como o cortisol, por exemplo, que é um hormônio do estresse. Então, a gente dá alguns medicamentos no pré-operatório e se mantém depois, são corticoides, no caso específico da cirurgia de hipófise, a hidrocortisona. Então, basicamente é isso. Doutor André. Ah, sim, desculpa, o curativo. O curativo, sim, precisa ter cuidado. Normalmente a gente faz o curativo, quem faz o nosso acesso, via de regra, é um otorrinolaringologista, e ele faz o curativo porque a gente abre o cérebro pelo nariz, tá bom, gente? E depois a gente fecha lá o cérebrozinho com um pedacinho de osso. E esse curativo, se mal manipulado, você pode arrancar aquilo lá e expor o cérebro e drenar líquido, que protege o cérebro, que é o líquor, tá? Tem uma fístula lipórica. Isso mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o curativo, viu, gente? A gente só pode mexer no curativo externo e não mexer nesse curativo mais interno, tá? Sim. E a prescrição médica desses pacientes é baseado no que, praticamente, doutor André? De quais pacientes? Desses pacientes do pós-operatório, por exemplo, pacientes de tumores. Tem aquela questão de você ficar fazendo hidantal de horário para prevenção ainda, né? Corticoide para prevenção de edema. Como é que tá isso daí hoje? Mudou alguma coisa? Não. As cirurgias que são feitas em que a exposição do tecido cerebral e manipulação dele, a gente faz uma prescrição no
pré, no trans e no pós-operatório de medicamentos que previnem a crise convulsiva. São medicamentos anticonvulsivantes. O mais frequente deles é a fenitoína, cujo nome comercial é Idantal. Então, utiliza-se de forma frequente a fenitoína, mas outros também, mas o mais comum é isso. Pacientes que têm manipulação no cérebro, sejam eles, se for um tumor cerebral, por exemplo, a gente se obriga a dar medicamentos anti-edema, anti-inchaço, que são os corticosteroides. Habitualmente, a gente faz dexametasona intravenosa. Dependendo da doença, a gente pode querer que o paciente hidrate mais ou hidrate menos. Às vezes a gente seca, o paciente diz entre aspas, secar. A gente faz um balanço hídrico negativo, a gente faz ele perder mais água do que ganhar, né? Então, os cuidados de prescrição, a gente basicamente faz analgesia se o paciente não tiver sedado, porque dói, gente. Imagina você ser operado, quem foi operado aqui, nesse monte de gente que está aqui assistindo a gente aqui, sabe quanto dói. Então, a gente precisa dar analgésicos, tá? Porque a dor aumenta a pressão arterial, nem sempre a gente quer a pressão alta, tá? Precisa se fazer medicamentos anti-edema, principalmente se manipular o cérebro. Precisa se fazer medicamentos que impeçam e previnam a crise convulsiva, tá? Então, a prescrição básica é essa. Aí, depende da enfermidade do indivíduo. Cada doença vai ter a sua particularidade, né? Mas, basicamente, a gente se preocupa muito com crise convulsiva, com inchaço cerebral. Muito bem. E a dieta, doutor André? Quando é que a gente vai poder dar dieta para esses pacientes, hein? Que é uma grande dúvida, né? Vai ficar quanto tempo de jejum? Quando é que vai fazer a primeira tomografia de controle também? Se essa dieta a gente tem que esperar essa tomografia de controle, como é que o senhor procede em relação a isso? Então, não há uma receita de bolo, né? Cada paciente é uma pessoa que deve ser tratada como um ser único, que de fato ela é. E depende muito depende de várias coisas. Da complexidade da doença, do tempo cirúrgico, ou seja, da quantidade de anestésico que aquela pessoa precisou para ficar lá, tá? Da profundidade, da localização, são muitas variáveis que a gente utiliza. Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um tumor cerebral superficial e que eu consegui operar ele em 1 hora e meia, isso para neurocirurgia é muito rápido, tá certo, gente? Às vezes eu libero já esse paciente para comer nas horas seguintes, se ele estiver completamente acordado, tá? E faz uma tomografia, é uma regra, é uma praxe, faço um exame de imagem, de preferência a tomografia, pode ser uma ressonância, tá? No máximo com 12 horas após a intervenção, tá bom? Então, 12 horas após, a gente faz um exame de controle, para ver se não tem nenhuma complicação pós-operatória. As complicações neurocirúrgicas em mãos habilitadas são pequenas, tá? Mas existem, não são zero, tá bom? Por exemplo, podem ter hematomas intracranianos. Se houver um hematoma, às vezes esse hematoma é pequeno, não tem nenhuma importância, mas a gente precisa ter conhecimento que ele existe. Posso ter uma lesão isquêmica, posso ter um AVC pós-operatório, tá? Isso nas primeiras horas. Então, a liberação para o paciente comer depende de várias nuances. Algumas vezes eu espero a tomografia para poder liberar. Se por algum motivo aquilo me inquietou, eu estou com a orelha em pé, com o pé atrás, eu deixo o paciente em jejum e espero a tomografia para definir a conduta na sequência, tá? Se não, se foi tudo tranquilo, não há nada que me preocupe, eu já libero a dieta praticamente imediatamente, tá bom? Bom, uma outra questão que eu acho que a gente já está acabando os nossos assuntos, depois a gente vai fazer um resuminho, viu, gente? Não se preocupem que eu vou fazer um resuminho para vocês anotarem depois, se vocês quiserem. Mas uma outra questão também que muitas vezes deixa o pessoal da enfermagem em dúvida é a questão dos drenos, doutor André, né? A questão, por exemplo, o paciente chega na terapia intensiva, qual é a altura que a gente tem que manter a derivação ventricular externa, né? É para abrir, não é para abrir, o que tem que fazer? Então, isso muitas vezes acaba gerando dúvidas. Além disso,
Outra dúvida comum é a seguinte, por exemplo, o paciente ele já tem uma derivação ventricular externa e ele vai ter que fazer uma derivação ventricular peritoneal. Então, muitas vezes vocês solicitam que a gente feche essa DVE, certo? Na noite anterior da cirurgia, ou às vezes até antes, para poder estar fechada na cirurgia. E aí acaba que alguém chega lá e abre essa DVE e muitas vezes acaba dificultando o procedimento de vocês cirúrgico. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa DVE, a questão da altura, a questão da importância de a gente manter essa DVE nivelada, gente, é extremamente importante. É um detalhe que faz toda a diferença para o nosso paciente. Manter a DVE nivelada. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, os drenos, né, em pós-operatório de maneira geral, tem que ser cuidados com muito carinho, tá? Porque se o cirurgião colocou um dreno, aquele dreno tem uma função, ele não está ali à toa, né? Então, normalmente um dreno que se coloca em neurocirurgia é porque a gente não quer que se forme um hematoma, um coágulo embaixo da pele e que a pessoa fica com a cara toda inchada ou que comprima o cérebro, né? Se no caso dos drenos mais comuns, que são os drenos que a gente chama subgaleais. Se o paciente necessitou colocar um dreno dentro do cérebro, um catéter que vai numa cavidade que a gente chama ventrículo, e esses ventrículos são como tanques cerebrais. Todos nós temos um líquido que protege o cérebro, protege a medula espinhal. A maior parte desse líquido está armazenada nesses tanques que levam o nome de ventrículo. Então a gente coloca um catéter, um cano, dentro desse ventrículo. E este catéter, este cano, ele pode estar conectado com uma bolsa do lado do paciente. Então, se este catéter, que a gente vai chamar ele de derivação, estiver no ventrículo e estiver numa bolsa externa, a gente chama isso então de derivação ventricular, porque está no ventrículo, externa. Então, ele está drenando o líquido dentro da cabeça. Essas situações, a gente coloca em uma situação muito específica, se há algum receio que esse paciente vai desenvolver um acúmulo de líquido. Então, ele vai drenar o excesso. O acúmulo de líquido, o nome é hidrocefalia. Então, se a gente tem hidrocefalia, esse catéter ele vai servir para justamente desaguar esse excesso de líquido. Então, se ele está ali, ele tem uma razão muito importante. A nivelação dele depende de quanto é que a gente quer que drene aquilo lá. Quanto mais baixo colocar, ou seja, quanto menor pressão eu exercer. A mesmo raciocínio da porta do salão, tá? Se eu deixo a pressão bem fraquinha, vai sair mais líquido. Eu vou conseguir empurrar. Se eu coloco lá em cima, vai ser mais difícil, então vai drenar menos. Então, quando o neurocirurgião, ele estabelece o nível, é para aquele nível prestar-se bastante atenção. Obviamente, a gente vai ver o grau de drenagem e a gente vai tatear. Um paciente de terapia intensiva é um paciente que muda a cada segundo. Então, toda hora a gente pode mudar a conduta dele. A manipulação desse catéter, dessa derivação ventricular externa, ela tem que ser muito cuidadosa. Porque se ele está lá e nosso medo é a hidrocefalia acumula líquido dentro da cabeça, o paciente tem aumento da pressão intracraniana e ele pode morrer de forma súbita, como a hipertensão intracraniana. Então, um dos maiores fatores de estresse para o neurocirurgião é descobrir que o dreno foi arrancado. Às vezes arrancado pelo próprio paciente. O paciente agitado, ele vai e arranca aquilo lá. Isso é motivo de um estresse gigantesco, porque se a gente colocou aquilo lá, tem uma razão de ser. E se ele foi arrancado, normalmente a gente precisa recolocá-lo. Então é importante demais ter cuidado com esses drenos. Se aquele paciente desenvolve uma hidrocefalia, a gente faz um processo de desmame para ver se ele suporta ficar sem o dreno. E ele não suporta, então a gente tem que colocar aquele catéter que está para fora, uma derivação. O catéter, a gente vai dar o nome de derivação ventricular externa. A gente vai colocar esse catéter para dentro do organismo. Ela pode ser para o átrio, para o coração. Uma derivação ventrículo-atrial, que a gente chama DVA. Ela pode ser uma derivação para pleura, uma derivação ventrículo-pleural. Isso praticamente caiu por terra. E mais comumente, se precisar usar o catéter, ela vai para o peritônio.
Então, aquele catéter que estava para fora, a gente colocou para dentro da barriga. Então, fica a derivação ventrículo-peritoneal. Quando se vai até com DVE, aquele catéter lá, a gente precisa trocar ele. Porque tem risco de infecção após 7 dias. Então, a gente precisa fechar, porque a gente tem uma produção de líquido de mais ou menos 20 ml hora de líquido sendo produzido. Então, a gente fecha para que acumule líquido e facilite a punção. A gente vai colocar um novo catéter. Se por algum motivo a gente fecha e aquela bolsa ela é aberta, tudo que a gente programou para colocar o catéter desaparece. É diferente eu puncionar uma bolsa gigante e puncionar uma... É mais fácil eu acertar, por exemplo, num abacaxi do que eu acertar numa amora. Então a gente precisa que esteja o abacaxi para eu acertar com o catéter. Entendeu? Respondeu a pergunta, professora? Respondeu sim. Então, gente, se por uma dica que eu dou, né? Se porventura for solicitado na prescrição médica pelo médico para a gente fechar a DVE tal horário, a gente vai lá, fecha. E você coloca uma placa de identificação fechada, DVE por ordem, doutor, tal hora. Por quê? Porque se a gente não identificar, corre o risco de alguém da equipe, por engano, abrir aquela DVE. E aí, no dia seguinte, muitas vezes tem até que suspender a cirurgia desse paciente e reiniciar o processo novamente. Uma coisa também muito importante para a enfermagem é a gente ficar de olho, como o doutor André falou, espera-se que drene 20 ml hora de líquor. Além da gente ficar de olho no volume desses drenos, a gente também tem que ficar de olho na coloração. Por quê? É claro que ao paciente retornar do centro cirúrgico, ou se ele teve alguma hemorragia, por exemplo, esse conteúdo ele vai ser sanguinolento, mas com o passar dos dias, a tendência é que ele vai ficando transparente. A coloração do líquor, gente, é transparente. Quando a gente percebe que tem aquele líquor mais amarelado, meio alaranjado, isso daí já nos dá indícios que pode estar acontecendo algum processo infeccioso, tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado, além de posicionar, observar também a questão do... E o que será que aconteceu? Acho que o doutor André saiu. Deixa eu aqui chamar ele novamente. Vamos esperar ele voltar. Então, a gente também, além disso, a gente tem que tomar cuidado também, então, de observar a coloração. Voltou, doutor André? Caiu. Você está me vendo? Está conectando? Tá conectando. Estou vendo agora, perfeitamente. Pronto. Então, eu acho que a gente falou dos drenos, nós falamos basicamente de tudo. Mas o que eu queria que a gente frisasse bem, principalmente para a equipe de enfermagem, é que a gente fazendo uma avaliação simples, uma avaliação neurológica, você não precisa saber as escalas mais complexas que existem, mas pelo menos um Glasgow, pelo menos uma avaliação da atividade pupilar, observar se esse paciente ele está entrando ou não no ventilador, a questão também da sedação, observar o posicionamento desse paciente, os sinais vitais, né? A gente não falou da temperatura, mas para os pacientes com hipertensão intracraniana, a hipertermia ela é deletéria, tá bom, gente? É nítido isso. Se o paciente está monitorizado com catéter de pressão intracraniana e ele começa a aumentar a temperatura, a pressão intracraniana ela começa a aumentar também. Uma outra coisa importantíssima é o controle glicêmico desse paciente, né? Porque também o aumento da glicemia vai refletir no aumento da pressão intracraniana. Então, posicionamento, controle rigoroso de sinais vitais, avaliação neurológica, né? Cuidado com os valores no ventilador mecânico. Muitas vezes esse paciente na fase aguda, né? Principalmente os que estão com aumento da pressão intracraniana, a gente vai manter eles sedados, a gente vai evitar a manipulação para eles inicialmente nessa fase aguda.
né? E os demais controles. Uma outra curiosidade também que eu queria deixar para vocês é que às vezes o paciente ele apresentou crises convulsivas e o médico fala assim: vamos fazer fenitoína, né? Então vamos fazer uma dose de ataque que a gente chama, né? De hidrantalização. Então, às vezes, ele vai pedir para a gente fazer 5 ampolas num soro fisiológico. E quem não conhece até estranha, fala: nossa, mas será que são 5 ampolas mesmo? Será que é isso mesmo? É porque, na verdade, vai ser uma dose de ataque e depois a gente vai fazer as outras doses de manutenção, tá? Então, na verdade, para a enfermagem, eu acho que a grande recomendação que eu tinha para fazer para vocês relacionado ao paciente neurocirúrgico era isso daí. O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor André? Não, tá excelente. Você que manda. Estou só seguindo as ordens. Então, eu acho que é isso, doutor André. Tá bom, Muito agradeço. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, por livre e espontânea pressão. Desse jeito. Né? Muito bem. Obrigado pelo convite, tá? Espero ter contribuído aí para toda essa equipe de enfermagem maravilhosa, tá bom? Com certeza o senhor contribuiu. Obrigada, viu? Gente, então eu acho que a gente encerra por aqui. Muito obrigada, tá? Por ficarem aqui com a gente, prestarem atenção. Se alguém tiver alguma outra dúvida que quiser mandar para mim, para o meu Instagram, eu respondo no direct, pode mandar, tá bom? Gostaram? O pessoal tá falando, excelente aula, show. Então tá bom. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau.